Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso programa Mídia e Marketing desde setembro de 2019 no ar. Meu nome é Renato Pesotti e o programa de hoje marca o início da temporada de 2026. Cor nova no telão e a gente literalmente nas nuvens. Hoje, no nosso episódio 229, a gente conversa com a Mariana Carrer, que é Head de Marketing da Latam Brasil. Mariana, obrigado pela presença, ótimo contar contigo aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Legal. Vamos recuar um pouco para falar um pouco do futuro, né? Eu acho que o setor aéreo sofreu muito com a pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre quais são as cicatrizes que o setor tem até hoje e se a gente já conseguiu voltar ao patamar de passageiros que a gente tinha em 2019, 2018. Boa. Olha, a gente já superou de forma super consistente todos os nossos indicadores operacionais e comerciais que a gente tinha em 2019. Então, hoje a gente opera a maior malha aérea da nossa história do país. A gente é líder de market share desde 2021, tanto doméstico como internacional. Aqui são todos os dados da ANAC. E eu acho que a pandemia, como para o setor de aviação, como para qualquer setor, trouxe muitos aprendizados. E um deles é como que a gente garante e mantém o nosso custo baixo e a eficiência operacional, que são imprescindíveis quando a gente fala de uma companhia aérea. Sem eles, não importa o momento que o país esteja vivendo, que a companhia esteja vivendo, a gente não consegue garantir um crescimento saudável e sustentável. E eu acho que esse foi o maior aprendizado da Latam desde a pandemia, né? E é isso que a gente vem colhendo os frutos, não só agora nesse ano que passou de 2025, mas é muito do que a gente espera continuar fazendo para os próximos anos. Legal. Vocês anunciaram recentemente um posicionamento novo, né? Foi no final do ano passado. Queria que você falasse como foi esse trabalho para chegar nessa nova mensagem de marca, ainda mais nas vésperas das férias, né? Isso. Que é um momento que todo mundo está lá pesquisando, comprando passagem e pretende ter boas emoções no começo do ano também, né? Bom, esse foi um trabalho que não foi rápido. Ele começou há mais ou menos 2 anos atrás e ele começou focado num novo propósito. Então, que era algo para dentro, né, da nossa companhia. Então, a gente entendeu que o propósito que a gente tinha definia muito a gente como uma companhia aérea tradicional. Então, basicamente, uma operação logística, que você quer sair do ponto A e ir para ponto B, e a gente te leva para lá da melhor forma. E a gente entendeu que hoje a expectativa do consumidor e a nossa, né, os locais onde a gente quer chegar, exigiam muito mais da gente. Então, a gente definiu uma nova promessa, né, um novo propósito de marca interno, que é elevar cada viagem sempre. Que fala muito da jornada e não só de cumprir, né, o fato de levar você do ponto A ao ponto B. E a partir desse novo propósito, a gente desenhou essa nova tagline, que é a nova promessa de marca, que nada mais é como a gente traduz esse propósito para fora. E a gente fizemos 1 milhão de pesquisas, investigações, conversamos, entendemos quais eram os nossos valores percebidos pelos nossos clientes, pelos nossos consumidores, pelos nossos voadores, frente à concorrência, e o que de fato diferenciava a gente nesse grande mercado. E a gente chegou à nova tagline, que é Bem-vindo a ir mais alto. E ela traduz exatamente os nossos diferenciais hospitaleiros e o cuidado que a gente tem em cada momento da jornada, e não só quando você está a bordo. Então, desde o momento em que você está em solo, que você chegou para fazer uma grande viagem, a lazer, turismo, ou se você está embarcando para uma viagem de trabalho, etc., até o momento em que a gente entrega um voo pontual, seguro, no destino que aquela pessoa desejava, de uma maneira totalmente sem fricção e, pelo contrário, né, trazendo uma experiência que, de fato, seja memorável. A gente sabe que os momentos da viagem, elas começam muito antes da viagem acontecer. Então, a gente procurou entender, mapear e colocar o consumidor verdadeiramente no centro dessa nova promessa e trazer tudo que ele mais queria, que ele mais desejava. E tudo isso se traduz não só na tagline escrita,
mas em todos os desenvolvimentos que a gente fez da campanha. Então, a campanha acaba mostrando o olhar, o cuidado em cada interação, a gentileza, a hospitalidade que a gente sabe, né, que não é super comum de ver em todos os países do mundo. É uma coisa muito, não só brasileira, mas da América do Sul, né, de forma bacana. Então, enfim, a fotografia, as palavras, o roteiro, tudo isso quis traduzir um pouco desse desejo e de ser um convite mesmo, né? De, putz, sinta-se bem-vindo. A gente quer você aqui, a gente quer que você esteja no seu melhor momento aqui. Então, é um pouco disso. A gente fez uma campanha super grande, começou no dia 15 de outubro do ano passado, e é algo que a gente vai trabalhar aí seguramente pelos próximos anos. Legal, você falou sobre esse momento de hospitalidade. Querendo ou não, a gente tem 3 companhias aéreas no Brasil, as passagens estão um pouco mais caras do que antigamente, por uma série de fatores, principalmente externos. Queria que você falasse, dentro dessa campanha, como que vocês têm feito para que o consumidor escolha a Latam? Porque são preços razoavelmente parecidos. Às vezes a gente pega uma promoção aqui, outra tal. Às vezes o programa de milhas é relevante. Mas eu queria que você falasse o que vocês têm feito para mostrar que a Latam é diferente. Se conectividade e entretenimento a bordo, por exemplo, são tão diferentes. As pessoas consideram isso realmente na hora da compra, na hora H, de pagar um pouquinho a mais ou, de repente, optar sempre por uma companhia em vez da outra. Bom, o que a gente viu, né? O consumidor pós-pandemia, ele é um consumidor muito mais exigente, né? De maneira geral. Então, a nossa crença é, primeiro, entregar uma jornada totalmente sem fricção, desde o momento que ele compra, né, a passagem, a viagem dele, até o momento que a gente precisa entregar um voo seguro, pontual, dentro da expectativa dele. E o nosso intuito é que, durante essa jornada, a gente consiga surpreendê-lo com alguns diferenciais de serviço. E, com certeza, o programa de fidelidade é essencial para toda essa estratégia. O Latam Pass passou por uma grande renovação no início do ano passado, onde a gente teve a simplificação das regras. A gente sabe que os programas de fidelidade, de maneira geral, são super difíceis e complexos. E, putz, como que eu consigo acumular e trocar? O que vale a pena? A gente sempre acha que está sendo passado para trás. Exato. Então, a gente tentou trazer uma simplificação das regras para ser mais justo e transparente com o nosso cliente e trazer benefícios que, de fato, valorizassem o nosso voador frequente. Então, à medida que ele vai crescendo no programa, a gente agora tem o que a gente chama de bônus Latam Pass. Então, são degustações do que ele pode ter na próxima categoria dele. Então, ele pode, por exemplo, escolher por um assento marcado, um upgrade de cabine ou alguns outros benefícios, para que ele realmente sempre queira o próximo passo. E todo o programa é baseado na personalização e o próprio cliente escolhe que benefícios ele quer, né, de acordo com a categoria que ele tem. Isso é uma coisa muito bacana e essencial na nossa estratégia. Legal. Voar, viajar, seja de trabalho, seja de turismo, é uma coisa que a gente sempre deseja, né? É legal viajar de carro. A gente aprendeu a viajar mais de carro na pandemia, mas a gente gosta. A gente gostou de voltar a voar. Queria que você falasse como que a empresa, as companhias aéreas como um todo, têm feito para fazer o brasileiro viajar mais, voar mais, ir para mais longe, de repente, nas suas viagens de turismo. Isso também passa pelo aprimoramento do mercado como um todo, né? Para você ter ideia, hoje, o brasileiro ele voa em média 0,5 vezes ao ano, enquanto países vizinhos nossos, como o Chile, chegam a quase o dobro disso. Isso quer dizer que tem muito espaço para o brasileiro ainda voar mais. Isso é uma notícia muito boa, né? E eu acho que o Brasil tem um cenário bastante desafiador quando a gente fala de câmbio, de custo, de impostos. Então, isso acaba deixando, às vezes, a tarifa um pouco mais cara. Mas, por outro lado, do lado do que eu posso falar de experiência, de marca, de branding, o que a gente quer trazer é sempre uma experiência melhor. Então, a gente busca oferecer uma experiência mesmo que seja relevante, que faça com que o brasileiro queira viajar mais e investir naquela viagem. Então, hoje, 100% dos nossos voos nacionais têm Wi-Fi a bordo.
E isso é uma comodidade, é uma relevância, por exemplo, para o público que está viajando a trabalho, né? Eles precisam estar conectados, precisam não desperdiçar aquelas horas que eles estão em voo sem trabalhar. A gente anunciou, na verdade, no meio do ano passado, mais ou menos, o lançamento de uma nova cabine, que é a Premium Comfort, que passa a valer a partir de 2027. É uma cabine intermediária entre a Premium Business e a econômica, nos voos internacionais. Também visando oferecer uma tarifa mais barata do que a Premium Business, mas com um conforto e um serviço de bordo que sejam coerentes com o nosso público. E daí, mais 1 milhão de benefícios. Então, a gente está sempre tentando entender as necessidades do nosso consumidor para oferecer a ele a melhor experiência. Vocês patrocinaram o BBB ano passado, né? Vocês também investiram bastante em música, vocês são parceiros do Rock in Rio, vocês estiveram no The Town. Queria que você falasse um pouco como funciona essa estratégia da Latam em relação aos patrocínios de festivais. A Tatiana Ponce, de Natura, ela veio aqui e falou que eles conseguiram cerca de 500 mil consumidores a mais entregando voucher de desconto. Legal. É uma coisa que, assim, acontece ali, né? E a estratégia de vocês é um pouco diferente de estar no festival. Queria que você explicasse para a gente como que vocês têm medido também o retorno desse investimento nos patrocínios. Excelente pergunta. A Latam entende e valoriza o território de música desde 2019. Isso porque o principal objetivo é que a gente tenha uma conexão emocional com o público brasileiro. E a gente sabe que a música, ela é diversa, ela abarca todo mundo, todas as classes, de todas as formas. Então, a escolha pela música passa muito por criar esse vínculo emocional com as pessoas. E aí você vai me perguntar, tá bom, mas por que festivais, né? De maneira geral, as pessoas viajam para estar nos festivais. Acaba que esses dois que você comentou, The Town e Rock in Rio, acontecem no Sudeste. Mas uma série de pessoas, não só do Brasil, mas da América do Sul, vêm para esses festivais. Então, a gente consegue combinar a nossa experiência de marca dentro do festival, que é uma coisa super relevante, com a melhor oferta em termos de conectividade. Então, a gente incentiva e faz com que as pessoas voem de Latam, conheçam, muitas delas estão voando pela primeira vez com a gente, experimentem um pouco do nosso serviço, para quando chegam no festival, vejam a nossa marca presente de uma maneira super bacana. E no ano passado, saiu um estudo da StubHub que dizia que 65% das pessoas escolhiam ir a um festival prioritariamente pela experiência de marca. Só 25% pelo line-up, né, em primeiro lugar. Isso pra gente foi um insight muito poderoso, porque claro que as pessoas estão lá pelo artista, pelo show, mas a experiência como um todo para elas faz muito sentido. Então, não faz sentido a gente também patrocinar um festival e não estar lá com uma experiência que seja muito relevante. Então, a nossa estratégia vem passando muito por isso, por esse lugar, né, de mostrar um pouco da nossa conectividade, a nossa malha aérea, né, como a gente chega nesses lugares, mas também trazer algum tipo de experiência em loco. Então, vou te dar um exemplo. Agora, no The Town do ano passado, a gente transformou o nosso stand num dos brinquedos. E no segundo andar tinha uma réplica da Premium Economy, e era um balanço, que você tinha uma visão super linda do palco, tinha um photo opportunity muito bacana, e a pessoa conseguia entender um pouco dos diferenciais de produto da nossa experiência. Então, é algo lúdico, mas que a gente consegue associar, né, a um produto nosso. Legal. E a marquinha fica lá, né? Para a pessoa tirar aquela foto e ficar para sempre lembrando do festival, do que a marca proporcionou também. É uma coisa tão simples, mas às vezes faz diferença, né? Isso. E aí você perguntou como que a gente mede esse retorno, né? Primeiro, normalmente para esses grandes eventos, a gente tem uma ampliação de rota, de malha. Então, a gente destina mais aviões indo e voltando dessas origens e destinos. Então, a gente consegue entender um fator de ocupação. Mas do lado de marca, a gente mede preferência, a gente mede consideração. Se aquelas pessoas que tiveram com a gente no festival passaram a considerar voar com a Latam, ou se voariam mais vezes com a gente.
Então, são indicadores que dizem pra gente se fez sentido aquele patrocínio ou não. E esse ano tem Rock in Rio, né? Fica a dica do pessoal já começar a pesquisar passagem. E o line-up já começou a ser divulgado também. Deixa eu falar de um outro ponto que vocês têm abordado mais na comunicação. Vocês têm trabalhado uma maneira diferente de falar de gastronomia, né? Queria que você falasse como que isso faz com que o consumidor escolha vocês, ou é um território que talvez não seja aproveitado por outras marcas, vocês estão se aproximando também? A gente se aproximou no ano passado desse território, porque a gente começou a entender que a gastronomia da nossa experiência a bordo era algo muito valorizado por quem voava com a gente. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de chefes brasileiras que assinam o nosso menu a bordo. E aí, a gente traz uma comida totalmente brasileira, com a cara do Brasil, né? Que tem aquele afeto emocional. E a gente é avaliado por isso, né? Então, a gente recebe muitos comentários no nosso NPS, etc., reconhecendo esse serviço pela gastronomia. E aí, foi a primeira vez que a gente se aproximou desse território de uma maneira um pouco mais dedicada. E a gente patrocinou a primeira edição do MasterChef Creators. E aí foi muito bacana, porque era uma edição só com criadores de conteúdo, onde a gente trouxe um pouco da experiência da Latam para o programa. Então, para você ter ideia, a final da prova, eles tinham que servir um prato que deveria ser servido a bordo. Então, com todos os desafios que a gente tem, né, de logística, de dinâmica, de timing. E a gente vinculou também algumas provas com o nosso programa de fidelidade. Então, alguns ingredientes valiam mais milhas do que outros, beneficiavam os participantes mais do que outros. Então, a gente trouxe um pouco do ecossistema da Latam para dentro do programa, mas de uma maneira muito fluida, muito leve, e que as pessoas mal percebiam que era algo realmente patrocinado, sabe? Falando em patrocínio e em parceiros, né? Quando a gente viaja lá de casa, a minha filha adora ficar procurando os aviões adesivados, os aviões pintados nos pátios dos aeroportos, né? A gente faz até uma competição, às vezes, para passar o tempo. Vocês acertaram um acordo recente com a Warner. Vocês têm 2 aviões personalizados do Harry Potter. Queria que você falasse como que abraçar uma parceria assim gera mais desejo do consumidor e também gera outras possibilidades de marca. Porque também gera uma tristeza. Às vezes, vou viajar, mas não vou naquele avião que eu queria, né? Mas também te dá outras possibilidades de oferecer mais coisas para os clientes. Claro, com certeza. Os 2 aviões que a gente adesivou exatamente foram para sanar um pouco dessa coisa de, putz, mas eu não vou para Orlando. Então, cara, eu queria só voar aqui, mas eu queria voar no avião do Harry Potter. Então, primeiro a gente adesivou um avião widebody que voa Guarulhos-Orlando para fazer essa rota que faz todo sentido pensando nos parques da Universal. Mas a gente também adesivou um avião que faz Rio-São Paulo, para que o nosso avião fosse visto por mais pessoas, que voasse mais horas de voo e que te oferecesse mais possibilidades para outras pessoas que não necessariamente estão indo para Orlando para viverem essa experiência. E esse foi um acordo muito bacana, muito esperado pela gente. Uma negociação que foi muito bacana assim, da gente viver. E agora, no lançamento, a gente viu como realmente os fãs de Harry Potter ficaram enlouquecidos, né? Eu, pessoalmente, sou super fã e a gente consegue abarcar uma série de gerações. Isso que eu acho que é mais incrível de Harry Potter. A gente pega as pessoas que, como eu, já estão perto dos 40, mas que viveram isso lá atrás. A gente pega os filhos de algumas pessoas que agora vivem o Harry Potter. No ano que vem sai uma nova série, então a gente também começa a gerar uma conversa de novo sobre criando novos espectadores, novos fãs dessa base. Enfim, gerou um objeto de desejo e de uma experiência quase que, né, sem valor financeiro, né, a ser vivida, assim, que as pessoas querem muito, não importa como nem onde. Você falou um pouco de experiência, né? No programa todo a gente fala muitas vezes de atendimento ao cliente, de experiência do cliente a bordo, de fazer com que as coisas sejam fluidas, né? Querendo ou não, a gente está falando de um mercado que está sujeito a pressões, acidentes, acontecimentos externos. Né? Uma tempestade em uma cidade pode desencadear uma série de atrasos que pode atrasar o voo de uma pessoa que está indo para uma reunião, que está indo para um casamento. Né? A gente sabe que não é nem sempre culpa da companhia aérea, mas a culpa acaba sendo da companhia aérea, porque ela confiou a vocês aquele destino,
vocês passam uma confiança de que a gente quer que vocês levem a gente para um lugar para o outro. Queria que você falasse um pouco sobre como é esse momento, porque é 24/7 e é um saque que tem que ser 2.0, 4.0 de repente agora, porque vocês têm que estar sempre, o tempo todo ao lado das pessoas. É isso. Se dá para dormir, dá para relaxar ou é o tempo todo tenso? Não, dá para dormir, dá para relaxar. A gente encontra, né, o melhor modus operandi. Eu acho que assim, tem um valor dentro da Latam que é inegociável. Isso é muito bem alinhado, transparentado e divulgado para todo mundo, que é a segurança. Então, é segurança em primeiro lugar, não importa o que, aonde, como e quem. Isso é muito sério dentro disso, é levado muito a sério. Então, se tem uma tempestade lá fora e o avião não pode levantar, ele não vai levantar. O que a gente faz? A gente tem planos de contingência para resolver aquela situação no menor tempo possível, da melhor forma. Nem sempre a gente consegue, porque, de novo, nem sempre depende da gente, né? Infelizmente, a gente não tem 5 aviões esperando de reserva caso um não possa decolar, né? Mas, enfim, de maneira geral, segurança é algo muito respeitado, do qual a gente não abre mão, e a gente tenta ter um atendimento e uma operação 100% fluida, e ajustando de acordo com o que o consumidor precisa. Legal. Para quem não sabe, a gente está gravando em São Paulo e um pouquinho antes da nossa gravação chegou aquele alerta no celular, tempestade, a gente já está imaginando, né? Congonhas está fechado, Santos Dumont vai fechar, Guarulhos fica... É uma coisa que, querendo ou não, te preocupa o tempo todo, né? Apesar de ter todas essas movimentações, como que o marketing fica? Porque o marketing... o saque nem sempre faz parte da equipe de marketing, do departamento, mas tem que estar lá o tempo todo querendo, precisando ajudar, né? Certeza. A gente tem uma interação, 24/7. Hoje eles não ficam dentro da minha estrutura, mas eu diria que são áreas ali irmãs, né? Porque a gente está o tempo todo trocando informações, entendendo as possibilidades e o que a gente pode oferecer de melhor para o nosso passageiro. Então, eu acho que a gente tem regras, operações e fluxos muito bem estabelecidos. Então, a gente tem, sei lá, o plano A, o plano B, o plano C, sabe? Então, se eu estou indisponível, tem uma pessoa que vai ocupar o meu lugar, né? Se essa não é uma possibilidade, qual que é o plano B? Então, a gente tem um alinhamento, é quase que uma roda assim, que gira de forma quase que perfeita para que, de fato, o nosso público, o nosso cliente, seja o menos impactado diante da situação. Mas, de novo, se ele tiver que ser impactado por uma questão que coloca a segurança em risco, disso a gente não vai abrir mão. Legal. Queria falar um pouco de dados, né? A partir do momento que eu faço uma pesquisa no site, que eu estou logado ou não, você tem o perfil, você sabe exatamente para onde eu vou, para onde eu quero viajar, ou para onde eu fui no ano passado, se eu vou tirar férias na mesma época, tem gente que tira férias toda a época do ano. Como que vocês têm usado isso para gerar novas oportunidades de marketing, para gerar outras promoções, para às vezes chamar o consumidor que faz tempo que não voa? Como que isso tem também, vocês têm aproveitado mais da inteligência artificial para personalizar isso para o cliente? Perfeito, Renato. Eu acho que você falou uma palavra que é a chave do trabalho que a gente tenta fazer agora e do que eu acho que vem por aí de futuro, que é a hiperpersonalização. Então, é saber, que o Renato é um voador frequente, ele vai 7 vezes por ano para o Rio de Janeiro. Quando ele vai sempre pela manhã, indo numa segunda-feira, voltando na quarta. Estou inventando aqui dados fictícios. E que quando ele está a bordo, ele normalmente compra o assento da Premium Economy e pede um sanduíche, sei lá. Então, assim, tudo isso faz com que eu consiga te trazer, te proporcionar... Você sabe até que eu não tomo café da manhã em casa, né? Exato. Você sabe que eu tomo café da manhã no avião. Então, eu consigo te proporcionar uma experiência muito mais uau, né? Muito mais bacana dentro da jornada de viagem comigo. Um dos aliados que a gente acaba tendo para isso é o próprio programa de fidelidade, o Latam Pass. Então, a partir do momento que ele está inscrito no programa, que a gente já sabe das preferências dele, a gente consegue medir, traquear os interesses, objetivos, etc., isso torna a nossa vida muito mais fácil.
né? O difícil é quando a gente precisa de um voador novo, quando é uma base que a gente não conhece, mas aí a gente tenta usar recursos para começar a captar um pouco desse tipo de informação, trazer ele sempre para se inscrever no programa, porque a partir daí, né, ele tem mais benefícios, eu consigo ter um contato, quase que uma linha direta maior com ele e eu consigo oferecer uma jornada melhor, né, mais fluida e tal. Mas a hiperpersonalização é o nosso maior desafio hoje. E é a coisa mais importante que a gente... E esse voador novo, esse consumidor novo, passa também pelos festivais que a gente tinha falado, né? Pelos patrocínios aos eventos, aos programas de TV também, né? Exato. Então, toda a nossa estratégia de marca, de patrocínio, mas também de comunicação, ele visa falar, em parte, com quem já é meu passageiro, né, meu voador, mas também trazer novas pessoas para terem o desejo de experimentar e de voar com a Latam. Legal. Para terminar, eu queria fazer a pergunta que todo mundo sempre faz, principalmente para a gente que trabalha com marketing. Qual que é a melhor época para comprar uma passagem? Já disseram que era 1 ano antes, já disseram que é 6 meses antes, já disseram que é de noite, já falaram que é de madrugada. Terça de madrugada. Falaram para comprar e deixar no carrinho e depois a empresa vem dar desconto, espera uma promoção mágica, tem aniversário do programa de fidelidade, tem aniversário da companhia aérea. Dá uma dica para a gente, pelo amor de Deus, para quando que as pessoas precisam, quando que as pessoas devem comprar essa passagem, ou se tudo depende, não tem jeito. Olha, eu diria que tudo depende, e aí eu já explico por quê, mas eu acho que tem formas de você conseguir valores melhores. Então, por exemplo, fugir das grandes datas festivas, feriados e etc., que é o momento que todo mundo quer voar, tem aqueles dias para tirar. Então, quanto mais flexibilidade você tiver, melhor você velho consegue... vai um dia mais, um dia... Volta um dia antes, um horário um pouco, né, mais alternativo, provavelmente você vai conseguir preços melhores. E a antecedência, eu vou chover no molhado aqui, mas é verdade, é a chave de tudo. Então, para voos domésticos, aí pelo menos 30 dias de antecedência e para internacional com 3 meses. E, claro, sempre ficar atento às grandes datas promocionais, como o Black Friday, né? A gente acabou de viver recentemente aí no ano passado, que acaba tendo promoções e ofertas melhores. A gente usa bastante a estratégia de criadores de conteúdo para as duas frentes, tanto para mostrar um pouco, promover o destino, o que tem para fazer lá, mostrar um pouco da beleza dos lugares e, né, das possibilidades, mas também para falar de grandes datas promocionais. Então, para incentivar realmente essa compra constante e recorrente. Mas não tem mistério, não tem jeito. Não tem jeito. Realmente, a chave do negócio é se programar, se organizar com antecedência e, se der, a gente sabe que nem é uma possibilidade para todo mundo, ter um pouco de jogo de cintura ali, de flexibilidade em datas e horários também ajuda. Mariana, obrigado pela presença, que a gente continue voando bastante, principalmente de férias. Se a gente fala bastante, a Latam é uma companhia que leva bastante executivo, mas a gente gosta de viajar de férias também, né? Temos que levar isso em consideração. É isso. Até a próxima, que quero te ver em breve de novo com a gente. Obrigada, Renato. É isso aí, pessoal. A gente tem mais de 230 entrevistas com executivas e executivas contando boas histórias sobre marketing, sobre publicidade e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta com o Marcos Bauer, que é vice-presidente de marketing da P&G. Valeu e até mais.